Olha, a relação melhor possível. O Décio é uma pessoa correta em todos os sentidos. Eu acho que a gestão do PT aqui em Criciúma teve muitas marcas sociais. Era popular, a gente era da rua. A relação com os servidores, ela foi muito positiva. Eu lembro muito bem que isso era levado ao Décio e ele dizia, não, vamos atender, as pessoas precisam e tudo mais. O que é que diferenciaria, então, uma gestão progressista, né, de uma gestão conservadora na perspectiva do esporte? Criciúma gostou daquele governo. A figura do Décio foi uma figura que aglutinou. Porque nós tínhamos esse compromisso com essa educação de emancipação, com essa educação de qualidade. Então, eu acho que tem o diferencial, é essa gestão que olhou para as pessoas. Uma campanha alegre, propositiva, né? Que trouxe perspectiva para a cidade, né? Aquela campanha foi uma coisa interessantíssima, não só para nós, mas para toda a cidade. Foi uma coisa nova e que desde lá para cá nada se repetiu com tamanha intensidade, com tamanha emoção. Era quase como uma entrada nos anos 2000 e com uma expectativa de que tudo poderia ser diferente e que talvez novos tempos, né, estivessem soprando. A campanha foi crescendo e surpreendeu a todos. Né? Surpreendeu, a ideia era boa, de uma felicidade, e o povo criciumense acreditou no Décio, nas ideias, nas propostas. E a partir do meio da eleição já não seria mais surpresa, não foi mais surpresa para nós ganhar a eleição. Aquelas carreatas foram, né, crescendo de maneira absurda, que no fim se perdia na cidade, e aí tinha N carreatas na cidade, né? Olha, eu lembro que eu participava das carreatas, das passeatas e 1001 atividades pelos bairros, eu ia com a moto. Criciúma, naquele momento, pedia uma mudança na política, na forma de governar a cidade, na questão da participação das pessoas. Havia um envolvimento e um entusiasmo muito grande na população e, por conta disso, o Décio foi eleito. A vitória do Décio Góes na cidade de Criciúma foi um marco na história, porque foi a primeira vez na história de Criciúma que nós tivemos um governo popular efetivamente comprometido com as necessidades mais urgentes da população. Então a gente propôs a geração, né, de 10 mil novos postos de trabalho, mostrando que se a gente estimulasse cooperativa, se a gente estimulasse, criasse incentivos para a instalação de novos negócios, se a gente investisse em educação profissional, de formação, se a gente criasse um programa amplo de reciclagem e de coleta de lixo para poder gerar também, além da questão ambiental, atividades e postos de trabalho. Se a gente, né, criasse então uma série de políticas, nós listamos várias, e as pessoas viram que era real, que era possível, né, isso poderia gerar aquele número de empregos propostos. Né. Então foi uma campanha crescente, bonita, né, as pesquisas iam mostrando, né, e as pessoas iam cada vez mais vibrando. Tinha aquele gesto da mudança, né, que onde a gente passava tinha aquilo. O PT governa, dá certo, tá na alegria de quem já tem emprego de novo. Onde o PT governa, dá certo, onde o PT governa, dá certo, onde o PT governa, dá certo. Tá no sorriso das crianças, nas creches das escolas, em tudo que foi feito pela educação. Tá na saúde que funciona quando se... Eu acho que a gente traz um novo jeito de governar a cidade, né?
que, por influência remonta um pouquinho, lembra um pouco do Zé Augusto Ilse, né? Eu acho que a gente tem da gestão, né, dele, acho que a gente tem uma continuidade, digamos, né, do jeito de olhar mais as pessoas. Valério, na questão específica do orçamento participativo, o que mais te encantou? A ideia, né, de o povo decidir sobre o orçamento da cidade. Essa, para mim, foi isso que mais me encantou. Mas o contato com as lideranças foi a experiência mais legal que eu senti, né? Tu falar todos os dias com as lideranças de bairro para eles te dizer qual era a necessidade deles, qual era a necessidade de cada bairro. Isso, para mim, foi o mais importante, que mais me encantou nesse governo. O início foi um pouco difícil, porque nós tivemos que levar a ideia para as lideranças de bairro, o povo em geral, acatar a ideia, aceitar a ideia. E, então, foi um pouco difícil, mas nós fomos de bairro em bairro, né? E fomos levar a ideia para as pessoas. Todas as noites nós tínhamos as reuniões e no fim teve boa aceitação e nós conseguimos tocar a ideia para frente. Eu acho que teve 3 momentos que me impressionaram muito, né? Foi uma assembleia na Santa Luzia, a outra no Rio Maina e a outra na Quarta Linha. Alcides, não dava para acreditar. Tinha mais de 1000 pessoas na Assembleia. E como é que nós sabíamos disso? É porque na entrada as pessoas se inscreviam. As dificuldades num governo são imensas por si só, né? Porque são muitas contradições, né? Há muito interesse, né, de vários aspectos e, em geral, todos legítimos, mas não tem recursos para tudo, né? Então, é preciso priorizar. Por isso, o orçamento participativo é importante, foi importante para nós, né? Nos ajudou a priorizar a questão dos recursos, né, e diminuir algumas tensões, embates e tal. Rapaz, a coisa que mais me impressionou depois foi as obras foram decididas, o Décio deu o ok, foi aberta a licitação, foi contratado não, quando foi aberto os envelopes, eram abertos os envelopes, por exemplo, para a construção de uma escola, eram abertos os envelopes. Naquele dia nós trazíamos quem quisesse vir lá do bairro para vir presenciar a abertura dos envelopes. Eles participavam. Então não tinha como ter... E eles, às vezes, assim, pessoas um pouco assim, sem muita informação, eles traziam alguém que pudesse discutir, que pudesse dar a opinião mais abalizada. Mas era muito interessante, porque ali na prefeitura, numa mesa, sentava um monte de gente, aí abria os envelopes e eles ali em cima para fiscalizar e acompanhar. E aí a empresa ganhou, ele já ia em cima da empresa, do representante da empresa, já discutiu na hora quando é que tu vai começar, como é que é. Então é um governo participativo. Isso que é interessante, é um governo participativo.
foi dado o poder para as lideranças de bairro, para as pessoas do bairro falarem, exprimirem o que eles desejavam, o que eles sentiam. Eles que sabiam os problemas do bairro dele, não era nós, era eles que vivem lá. Ô Júlio, fala um pouco das tuas experiências no governo Décio Góes. Foi um período bastante rico, onde se fez muitas coisas, né? Muitas ações muito positivas, né, para a saúde de Criciúma como um todo. Eu só vi coisas positivas, né, em relação à rede pública, em relação ao laboratório municipal, em relação à qualificação dos colaboradores da equipe de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, hoje se diz, né? Os médicos e tudo mais, toda a equipe. E um programa também que sofreu assim, um grande avanço na época foi o programa Saúde da Família, né? Que foram multiplicados os postos, né? Que o programa Saúde da Família ele tinha você tem aqueles postos com atenção básica, que são um pouquinho mais simples, o programa Saúde da Família ele contava e conta, né, com uma equipe bem profissional completa, o que promovia uma atenção especial às pessoas. Um outro trabalho muito importante que foi feito à época também, que foi dado um grande impulso, foi o Hospital Infantil Santa Catarina. Né, na época, nós tínhamos convênios, a Prefeitura com o Estado e com o Governo Federal. Do Estado, nunca me esqueço, foi feito um convênio de R$500 mil, só vieram 100 mil. E mesmo assim a Prefeitura bancou todos aqueles investimentos. Conseguimos desenrolar o Hospital Santa Catarina, né, que criamos toda a primeira unidade infantil ali de emergência e iniciamos todo um processo de reforma e ampliação. Enfim, são vários desafios enfrentados, né, que eram problemas, mas que acho que a gente acabou dando conta. É que o Hospital Materno Infantil, o pronto-socorro infantil na época, ele atendia pessoas de toda a região, não só de Criciúma, né? Eu lembro muito bem que isso era levado ao Décio e ele dizia, não, vamos atender, as pessoas precisam e tudo mais. Né? Então, são características de um governo que sempre se preocupou com a atenção às pessoas. Na época do Décio, foi implantado em Criciúma o SAMU, né? O SAMU começou na época do Décio. As primeiras ambulâncias chegaram, as primeiras equipes foram treinadas. Então, o SAMU veio para Criciúma na época que o Décio Góes era o prefeito municipal. Também foi implantado na época aqui em Criciúma a farmácia popular. Lembro muito bem que foi alugado, eu participei diretamente nisso, fazia parte da minha função, uma sala ali na Henrique Lage, onde foi instalada a farmácia popular, né? Então, isso foi feito também de uma forma bastante objetiva e com grande benefício para a população. O laboratório municipal também, né, foi melhorado, foi aperfeiçoado, porque a prefeitura, na época, falando em números, ela demandava assim, cerca de 30 mil exames laboratoriais por mês, dos quais uns 15 mil, mais ou menos, eram feitos, processados no laboratório municipal. Os demais eram terceirizados por força de convênios, né, com laboratórios locais. E havia toda essa demanda e tudo se melhorou muito. A saúde, nós tinha aquele problema de fila danado, né?
e a imprensa batia muito. Aí nós fomos lá de madrugada ver a fila e tal. Aí o pessoal disse assim, ô prefeito, mas não se incomodamos muito com essa fila. Nós somos aposentados, nós viemos aqui, conversamos. Agora, deixar nós aqui na rua, aí é um absurdo. Tá? Então, o senhor abre, deixa a porta aberta aqui para nós entrar. Então, aí, uma das soluções, então, tentamos agendar por telefone, tentamos agendar por tudo quanto é jeito, tentamos e diminuía, mas não acabava, né? Aí também separamos o hall, deixamos entrar, botamos a televisão. De vez em quando tinham aquelas vozes da terra que se criou dentro da prefeitura, né? O Horazil, Sérgio Geongo e mais outros iam lá, cantavam com eles, faziam as serestas lá. Então criou um ambiente construtivo, assim, de trocar ideia e tal, de uma solução, né, paliativa, mas uma solução humana, né? Então era assim, eu acho que procurava-se detectar os problemas das pessoas e tentar ajudar a resolver, né? Então, mas o Décio, aquele jeito dele, né, muito afável, né, muito carinhoso com as pessoas, procurou implantar em toda a equipe, eu falo pela saúde, mas a gente observava isso no contexto geral, esse tipo de ação, né, por parte da equipe da prefeitura no sentido de atender bem as pessoas, com carinho, tudo mais e tal. Edi, lembra pra gente tudo que a gente fez na área da cultura? Bom, início do governo, eu considero assim, na nossa área, fantástico. As nossas primeiras atividades. Imagina, Décio assumiu no dia 1º, dia 6 era o aniversário da cidade, era o dia de Santos Reis. E aí, meu caro? Todo mundo, na época, afirmava que toda a população de Criciúma ia para o Rincão e que não adiantava fazer nada aqui porque não ia ter público. Cara, eu contatei um grupo de cantoria de Terno de Reis de Imbituba e, evidentemente, fomos para a missa dos Santos Reis. Acho que era o padre Carminati, se eu não me engano. O padre tinha uma postura, era alto, assim, ficava na porta da igreja, cumprimentando os fiéis e todo mundo entrando para a igreja, né? Pô, a primeira missa da nova gestão política da cidade, um novo gestor, aí nós tudo nervoso, né? Claro, lá da fundação, nossa, o que é que vamos fazer? A primeira atividade. Quando chegou o grupo, que entrou por último, né? A igreja lotada, cara, lotada. O padre entregou o microfone pro cantor, o cara que puxava a cantoria do Terno de Reis. Ele disse assim, muito obrigado, padre, não necessito do microfone, a minha voz basta. Eu estava junto com o padre, junto com ele, eu disse assim, cara, vamos ver, né? Eu não tinha ouvido ainda. Cara, na hora que ele abriu a boca, ressoou a voz dele na igreja, a igreja em silêncio, cara, eu até me emociono. E aí entrou a música, o tambor e a cantoria, aquela coisa, mas foi um espetáculo. Cara, o povo chorava. Outra área que emociona muito, né, é a questão cultural da cidade. Eu lembro com carinho, né, as loucuras daquela equipe coordenada pelo Edi, né, que de repente eles estavam num ônibus fazendo uma iniciação de teatro, né, uma apresentação e tal,
estimulando sentimentos nas pessoas mais incríveis, né? Na rua, na praça, nas oficinas que ofereciam lá na Fundação Cultural, era um corre-corre, era intenso, né? A movimentação que tinha lá, com as opções, né? O teatro que começou com... Hoje o Cirquinho Revirado é consolidado, mas começou, né? Eles se encorajaram de sair dos seus empregos e viver de arte nessa época, né? As N exposições que a gente fazia, oficinas. Era popular, a gente era da rua, fazia as quartas musicais na praça. Aí criamos os arcos culturais, que eram eventos, né, mensais que aconteciam nos galpões ali de trás da fundação e que reuniam expressões culturais da cidade, cantores, declamadores, artistas, que para mim foi uma das situações de um dos festivais que eu me emocionei, que foi o Grupo 7, se eu não me engano, de uma banda aqui, e os caras fizeram um show a capela, cada um cantando sem instrumental, só a sua voz. Cara, cantaram, se eu não me engano, Yesterday, dos Beatles, que o povo enlouqueceu. Falei da festa da Rota da Imigração do Morro Albino, né, que era algo fantástico. O que a ideia que a gestão, né, do Décio tinha para a região era fantástica. Aí a quermesse, né, cara? Aí a quermesse matou a pau, né? Usando uma expressão de época, né, e que foi fantástica. Sem dúvida nenhuma, né? Museu que saiu do museu e foi para as escolas, foi para a rua e fazia apresentações, né? E o museu vivenciando, contando as histórias, né? As contações de história da Ana Maria, que até hoje ela faz, né? Depois nas escolas, né? Essas contações de história depois viravam temas, oficinas, né, de discussão e tal. O Fertil, aquele festival de teatro relâmpago estudantil, era uma loucura aquilo, de criatividade, que explosão da gurizada né, para a criatividade, para estimular eles. As quebradas que a gente tinha, os problemas que a gente sofria, eu acredito, tenho certeza, que ficaram só as boas lembranças. Criciúma mudou e mais de 170 mil pessoas já viram isso. Depois de receber a prefeitura com dívidas e sem credibilidade, o governo popular está arrumando a casa com honestidade e responsabilidade. É a nova realidade de Criciúma, onde todo cidadão tem acesso às contas públicas. As licitações têm a participação de mais empresas, com oportunidades iguais para todas. Antes não era assim, agora é. A geração de empregos e a inclusão social são pontos fortes do governo popular.
Em 2 anos e meio, foram criados mais de 7.000 empregos. O apoio à criação de cooperativas está garantindo trabalho e renda a muitas famílias. O Banco do Povo financia a criação e ampliação de pequenos negócios. Antes não era assim. Agora é. Os programas sociais foram multiplicados, atendendo mais de 2.000 crianças. Neste governo, elas têm atenção. 5.300 crianças e adolescentes praticam esportes nos bairros. E mais 3.500 de 0 a 6 anos estão nos CIs. Na educação, Criciúma é a primeira entre as cidades polo em qualidade de ensino. A merenda escolar foi enriquecida com produtos sem agrotóxicos e 39 novas salas de aula foram construídas. E jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar se qualificam para o mercado de trabalho. Antes não era assim. Agora é. Hoje em Criciúma há um novo jeito de governar com participação popular. As reuniões do orçamento participativo já reuniram mais de 30.000 pessoas, que juntas com o governo definem onde devem ser feitos os investimentos na cidade. As audiências públicas permitem que a população leve diretamente ao prefeito suas reivindicações. Graças a esse jeito de governar, todos decidem e todos planejam o futuro de Criciúma no Congresso da cidade. Como você vê, com o governo popular não existe distância entre você e a prefeitura. Antes não era assim. Agora é. Governo Popular. Grandes obras que estão mudando a vida dos criciumenses. Então, essa participação, né, é uma construção de cidadania importante, né? Então, vários canais, né, de valorização do ser humano, da vida, né, fazer efetivamente os conselhos da cidade funcionar, escutar, né? E eu, quando não podia ir à reunião dos conselhos, eu lia as atas dos conselhos todas, quer dizer, para saber o que estava, né, o pensamento de cada setor. Giane, na Secretaria de Educação, quais foram as experiências que nortearam o trabalho? Uma das questões que sempre norteou a minha experiência frente à Secretaria Municipal de Educação foi acreditar na escola pública. Eu não poderia deixar de mencionar o projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Ele foi construído de forma coletiva, dentro, né, de uma perspectiva freiriana, de uma educação libertadora, de uma educação popular. Esse projeto ele foi dando a orientação não só para a Secretaria, mas para todas as escolas da rede municipal e com uma ampla participação, envolvendo professores, equipes diretivas, funcionários, alunos e também a comunidade escolar. Nós tínhamos já um congresso, né, o Congresso da Educação, e esse congresso ele foi ampliado, ele foi muito mais participativo e, além disso, ele realmente se tornou um congresso, né, dentro dos moldes, inclusive acadêmicos. A educação foi uma das primeiras providências que eu tomei, né, no governo, quando a gente chegou e tinha matrículas abertas, né, abrimos matrículas, ou reabrimos matrículas, e veio uma quantidade imensa fora da nossa capacidade. E a gente teve que contratar, então, nós compramos salas de madeira, e construímos sala de madeira para construir rápido, para dar tempo. E depois fomos, ao longo do tempo, substituindo e complementando e ampliando as nossas escolas.
conseguimos implantar os ciclos de formação humana, né, que entendia o ensino fundamental, que era, né, um dos níveis, né, de nossa responsabilidade, e aí reorganizamos, né, essas escolas a partir da infância, da adolescência, da pré-adolescência e da adolescência, né, porque eram essas as fases, as etapas da vida, né, que envolviam o ensino fundamental. Teve vários projetos no governo Lula que a gente já... Só que era quase no final, porque aí tinha um ano só, né? E o outro ano já não podia mais passar recurso porque era eleição municipal, então... Mas foi um tempo de realizações interessantes. Ampliação de escola, né? Fizemos vários projetos. Yara, conta para nós como é que foi a tua experiência como coordenadora pedagógica diante de um grande desafio, que era construir um projeto coletivo. Eu posso dizer que foi um aprendizado. O que é trabalhar de forma coletiva, pensar no pedagógico, tendo uma proposta pedagógica realmente. Então, nós entramos na secretaria, eu entrei depois, né? Entrei depois, mas tinha uma proposta pedagógica da qual nós estávamos envolvidas, pensando numa reorientação curricular. Então, foi aprendizado, trabalho coletivo, estar na escola, porque eu, enquanto professora que estive na sala de aula, nós sentíamos o quanto nós tínhamos a necessidade das coordenadoras pedagógicas da secretaria estarem na escola. A Secretaria de Educação fez uma parceria com o NEM, com o Núcleo de Estudos Negros, né, para formações dos professores, da equipe diretiva, de todos os envolvidos na escola. Atividades por área também, né, formação por área. Então foi um movimento muito legal, porque nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos alguém que pensasse as relações étnico-raciais nas escolas, na Secretaria de Educação. Ali foi o primeiro momento em que nós tivemos alguém pensando uma Secretaria de Educação, uma administração que sabe que existia e que existe o racismo e precisava, e que a educação é um ponto fundamental para a gente combater o racismo. Pensar uma educação antirracista na rede municipal. Nós também tivemos um trabalho que eu considero magnífico, que foi a implantação de vários núcleos de educação de jovens e adultos aqui na nossa cidade. Dentro de uma metodologia muito específica, sem transpor, né, aquilo que era ensinado, o modo como era ensinado no ensino fundamental, mas ao contrário, construindo uma proposta, levando em consideração que na educação de jovens e adultos são pessoas que têm uma longa experiência de vida, nós fomos construindo o ProEja. Então, eu penso que esse programa, ele oportunizou aquelas pessoas que jamais achavam, né, que poderiam de novo voltar para a escola, ou até aquelas que nunca tiveram na escola, pudessem ter um diploma em mãos. Eu me sentia muito emocionada, gostava muito de ir nas formaturas do ProEja. O ProEja, que foi foi um avanço incrível, porque ele, inclusive, combinou com aquele programa de Bolsa Trabalho, né, que era... Então, essa coisa da transversalidade das ações do governo aparece aí na educação muito presente também. E aí, nesse processo, nós fomos também construindo o nosso projeto, sempre à luz de Paulo Freire, né, de uma pedagogia libertadora, de uma educação popular.
Décio, como é que foi o início do seu trabalho na Secretaria de Administração? Eu acho que o que aconteceu comigo na minha secretaria específica, que era administração, foi muito parecido com aquilo que aconteceu nas demais. Era uma felicidade enorme de ter a oportunidade de, né, ajudar nos rumos da cidade. Todo mundo estava debutando, de certa forma, né? Tanto o prefeito quanto o seu quadro de secretários e secretárias. Um pouco também assustado com o tamanho, né, daquilo que a gente pegou, mas muito rapidamente o foco, a determinação política fez com que o governo tivesse uma interação bastante grande, uma sinergia bastante grande internamente. Um dos cuidados que a gente teve foi o de não ter várias prefeituras numa só, né? Então a gente fez com que a sinergia fosse um dos elementos importantes para o sucesso daquela administração. Uma outra coisa que tivemos que fazer muito rapidamente é que a questão previdenciária na Prefeitura de Criciúma era de uma irresponsabilidade total. As pessoas, ninguém contribuía, o servidor não contribuía e a Prefeitura também não. O servidor não tinha culpa, mesmo que ele quisesse contribuir, não teria como. E aí iam se aposentando e ficando na folha de pagamento. E essa folha de pagamento já estava ganhando uma proporção que iria tirar a possibilidade de efetivamente se governar. Então, já no primeiro ano, nós criamos o Criciúma Prev. Então, a gente resolveu um problema de décadas já no primeiro ano. Acho que foi uma conquista importantíssima, né? Nós já herdamos estudos já feitos, né? E a gente deu continuidade nesse processo e para garantir uma segurança para o servidor, que até então nós não tínhamos mais, não se pagava mais previdência nacional do INSS, nem do Estado, que tinha um convênio antigo que já não tinha mais. Enfim, estava o servidor totalmente descoberto. E aí passa a ter uma previdência própria que dá conta, né, de ter uma perspectiva de futuro de aposentadoria com dignidade para os servidores públicos municipais. A relação com os servidores, ela foi muito positiva. Já em 2001, a gente teve que criar o Criciúma Prev. E para criar o Criciúma Prev na velocidade que a gente criou, a gente teria que contar com a compreensão política e econômica do sindicato, do CISERP, e eles tiveram. Eu até lembro que eles brincavam que eles tiveram um desaumento, porque eles tiveram um reajuste da inflação e mais um aumento real, mas que era menor do que o 11% que eles passaram a pagar do Criciúma Prev. Então, vai lá, tiveram um aumento de 9% e começaram a contribuir com 11%. E aí a direção do sindicato brincava conosco, dizendo que naqueles anos eles tiveram um desaumento, mas falavam isso rindo, porque eles sabiam que eles estavam resolvendo com a criação do Criciúma Prev, não só o futuro enquanto estivessem trabalhando, mas o futuro no momento em que mais se precisa, que é depois na etapa pós-trabalho, na etapa aposentadoria. Então, foi muito bacana esse processo. Eu penso que foi uma relação muito harmoniosa, assim, gente, de muito respeito, de muito diálogo. Às vezes a gente pode não ter agradado tanto, mas foi muito sincera. E a gente não negociava somente em campanhas salariais, somente em abril. Nós tínhamos uma mesa permanente de negociação. Me marcaram empresários me procurando, não só a mim, o prefeito também e outros membros do governo, porque eu, paralelo
paralelo ao fato de eu ser o secretário de administração, eu também fui o presidente da comissão de licitação. E vários empresários me procuravam para agradecer a oportunidade de participar do processo de licitação de forma igualitária, né? Sem trucagens. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Cabuque, meu querido amigo, nossa, colega lá na instituição, na universidade. Tua atuação sempre foi muito marcante, né, meu caro? Fala aí, meu querido. O que é que diferenciaria, então, né, uma gestão progressista, né, de uma gestão conservadora na perspectiva do esporte? Então, essa era uma pergunta que eu lembro de ter feito por o Décio. Né? Então, nós começamos a traçar, então, primeiro, eu acho que essa ideia de uma certa engenharia do projeto de esportes numa perspectiva progressista. Nós tínhamos, por exemplo, Mentes que Brilham, que era uma óbvia homenagem, né, ao filme, e que tinha a ver com o projeto de xadrez, mas era um projeto, na sua essência, de jogos de mesa, de jogos de estratégia, de jogos na mente. Isso, então, nós começamos também a articular projetos com centros comunitários, com campos de futebol de bairros, com associações de moradores, tá? E isso foi dando um movimento para a Fundação, né, muito rico. Né? Nessa ideia de valorização do ser humano, da vida, né, eram sobre todos os aspectos, né? E o esporte tinha um espaço importante nesse aspecto, porque ele promovia uma integração bacana com a comunidade. De repente nos vimos fazendo projeto, né, com LGBT, com presidiários, com ex-presidiárias, com a periferia no sentido mais amplo da palavra, né, daquilo que eles não tinham acessos. E aí ele começa a fazer um projeto que eu acho que era um projeto que foi muito marcante, que era a ideia das academias de bairro, em que ele atendia as mulheres nos bairros, né? Então, e tudo sempre com um formato e uma estética, né, absolutamente muito simples. Inclusive para as comunidades. Então tinha as academias de bairro, né, junto com as associações de moradores, fazia parceria e junto com as outras secretarias, e o pessoal fazia as atividades de caminhada, de exercícios. Aí no tênis de mesa, no xadrez e no atletismo surge um desafio, que era a ideia da inclusão das pessoas com deficiência, né? E havia já, né, algumas instituições na cidade, né, de referência, né? Nós não inventamos isso, né? Judecre, por exemplo, pessoas muito sérias, né, que já faziam o seu projeto, mas que nós sentimos que era possível encorpar, né, oferecer para eles uma estrutura, oferecer para eles um pouco mais de consistência. Então eu lembro da Kombi, né, as coisas muito simples, né, uma Kombi da prefeitura, mas que permitia buscar e trazer atletas, o que antes era muito difícil para eles, né, e por exemplo, surgiram jogadores de tênis de mesa, né, que tinham problemas de mobilidade, né, e tivemos atletas paralímpicos na sequência. Então, esses são os projetos que eu acho que foram dando o tônus inicial, né? Ao mesmo tempo que o esporte de rendimento vinha dando respostas, né, e os resultados vieram, né? Então, não era aqui uma ideia de ou isso ou aquilo, mas era uma ideia disso e aquilo ao mesmo tempo, né? E os resultados também vieram, as posições, por exemplo, de Criciúma em joguinhos abertos, em jogos escolares, em jogos abertos, foram melhorando, né, sistematicamente, sem que isso fosse, né, o horizonte mais
central, né, a prioridade da Fundação. Acho que Criciúma, dos Jogos Abertos, coisa de 19º lugar para 4º lugar durante a gestão. Uma coisa assim, uma evolução fantástica, né? Mas eu sempre insistia no esporte para formação, para permitir que as nossas crianças tivessem vários experimentos de esporte e pudessem valorizar a prática esportiva, né? Não necessariamente se fosse para competição. Creio. Creio Deus, creio no homem. Sobre todas as coisas, creio na justiça. Na bondade sem interesse, no interesse de todos, na força de todos juntos por uma causa, eu creio. Creio na democracia. Creio no direito de cada um e em cada um eu creio. Creio no cego que vê, no surdo que ouve, no mundo que se comunica, eu creio. Creio que o mundo tem jeito, sim, que a vida pode ser boa. Creio no valor de cada um. Eu creio no futuro do menino de rua, no passado de quem já teve e nas soluções imediatas. Eu creio na luz que me guia, creio na oração, no sermão e na canção. Creio no cantor e na poesia, na Ave Maria, na teimosia e no amor. Creio na juventude, no respeito pelos jovens, no direito deles e no seu direito de indecisão. Creio na força da terceira idade, na força de vontade e na boa vontade. Creio na política, sim, porque a política é crítica e construtora e alicerce das revoluções. Pois creio em autores e creio em navegadores, e nos remadores e nos condutores. Eu creio em Deus, no homem. Creio em mim, no meu povo, nos meus filhos e no futuro. E creio que há, neste momento, no pensamento de quem me ouve ou vê, um instante de decisão que me ajude a fazer do melhor jeito que eu posso tudo o que creio, tudo pelo que trabalho, tudo o que sempre sonhei para esse meu amigo, povo de Criciúma. Para nossa querida Janete Triquez, que a gente ama tanto, respeita tanto, que me ensinou tanto, que foi tão carinhosa, tão generosa conosco naquele momento, como é que foi a Secretaria de Comunicação do Décio Góes? Como é que foi pensar os desafios, né, de uma gestão progressista que queria conversar com a comunidade? Foi um desafio muito grande, né? A nossa chegada do Partido dos Trabalhadores na gestão da máquina pública em Criciúma foi um desafio muito grande, porque nós nunca tínhamos sido governo na cidade de Criciúma. Então, era uma coisa para nós totalmente nova, né? E aí a nossa grande oportunidade, né, de pensar políticas públicas, de efetivar essas políticas públicas numa máquina pública que a gente não conhecia, mas que a gente tinha sonhado, pensado, discutido e debatido ao longo do tempo. Nós sabíamos, né, as prioridades da saúde, da educação, né, de cada uma das áreas da gestão pública, da administração, enfim, de todas as áreas. As nossas políticas públicas, elas não destoavam, elas não estavam separadas das políticas públicas do governo federal do presidente Lula. Havia essa ligação muito forte. Com relação à Secretaria da Comunicação Social, nós delimitamos duas áreas, né, que conversavam entre elas, mas tinham funções bem distintas. Uma área era a área da assessoria de comunicação social, que entrava todo o contato com a imprensa, com os veículos de comunicação, e a outra área era a área da publicidade e propaganda.
Acho que a nossa comunicação ela foi muito verdadeira, né? Sempre presente, né? Sempre tentando colocar a população a par daquilo que é a população, as atividades do governo, sempre na ideia de prestar conta, né? Nós tínhamos murais de prestação de conta, tanto das finanças, era um pouco articulado assim. O orçamento participativo permitia também ajudar a divulgar muito. Se usou aquele tempo, tinha o começo das redes sociais, né? A imprensa formal tinha uma certa dificuldade com a gente, né? Mas a gente procurava fazer essa divulgação. Eu acho que preparar material para as assembleias do orçamento participativo, que tinha uma frequência enorme, já era uma tarefa muito bacana assim, da nossa comunicação. E eles estavam presentes em todas as ações, era uma disponibilidade incrível assim, da equipe que a gente tinha. Nós priorizamos muito na área da comunicação, na gestão do Décio Góes, as rádios comunitárias. Tá? Então, as rádios comunitárias, que historicamente nunca ninguém tinha dado a mínima importância, nós tratamos eles com o mesmo respeito, com o mesmo profissionalismo de qualquer veículo de comunicação. Naira, frente à Secretaria de Assistência Social, né, diante de tantos desafios, eu gostaria de saber de ti como é que foi no início a organização, a estruturação da tua equipe. Foi a necessidade de pensar nessa equipe, de identificar, de estar conversando com as pessoas, né, que a gente tinha um certo conhecimento e relacionamento e que comungavam de ideias semelhantes para poder direcionar e atingir os resultados que a gente sempre idealizou para essa área. E daí definindo as prioridades, crianças de 0 a 6, vítimas de abuso e exploração sexual, que era uma realidade violenta, entende? Maus tratos, né? Vítimas de abandono. Não havia nada também na área da deficiência, de pessoas com deficiência, né? Incluindo aí também moradores de rua, desempregados. Então é aquela população e que não é olhada, né? Não é percebida, a gente tinha que dar visibilidade para aquela área. Teve um caso das audiências públicas que eu fazia toda sexta-feira, né, para escutar as comunidades, chamava os secretários e a gente escutava as demandas da comunidade, que não eram resolvidas pelas vias oficiais. Então, tu descobria, às vezes, falhas no caminho, né? Então era importante aquela audiência pública. E teve um dia uma pessoa que ficou quietinha assistindo a audiência até o fim. Depois eu perguntei para ele, tá, tu veio aqui só para assistir? Ele assim, não, eu vim aqui para agradecer. Aquilo me arrepiou de uma maneira incrível, porque ele falou com uma sinceridade, assim, que era uma loucura. E aí ele contou que ele era ex-presidiário, entrou no programa, que ninguém dava mais chance para ele, e aí ele estava na primeira etapa do programa, estava um pouco menos de um ano. A família dele viu que ele estava num caminho diferente, chamou ele para a cidade dele para dar uma oportunidade para ele, e ele foi lá para agradecer a vaga e transmitir a vaga para outra pessoa. Aí, aquilo foi um coroamento muito lindo. Então, tem essas questões sociais são assim, né? Elas mexem com a gente. Acho que criar oportunidades é a tarefa do poder público, né?
É uma tarefa. Quando a Fundação Abrinq fez a análise, né, do trabalho, considerou um trabalho adequado, um trabalho importante para ser classificado, para ser incluído, né? E isso aí foi a certeza de que aquele processo, apesar das dificuldades iniciais, tinha um resultado positivo, né? Tinha um avanço significativo. Décio, prefeito amigo da criança. Título de prefeito amigo da criança. Sabe que até hoje tem criança que tem adulto, né? Hoje adulto, claro, que me encontra e me chama de prefeito amigo da criança. E houve a preocupação de estar incluindo realmente as famílias que se enquadravam naquele processo. E uma coisa assim que nunca houve foi uma intervenção de lado nenhum no sentido de incluir pessoas que não se adequassem ao perfil que o programa exigia, né? E uma coisa também que eu aproveito para colocar, né, seguindo nesse rumo, que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, né, nunca me senti, nunca fui procurada com intenções, né, de incluir alguém, que isso é comum, não é uma realidade rara. Eu acho que o processo de cassação que tivemos na reeleição de 2004 foi um golpe. Eu acho que foi um golpe. Deram um golpe. Me cassaram, né? O que aconteceu naquele momento foi um golpe. A retirada de um prefeito que estava fazendo uma belíssima administração. Sem dúvida um golpe, né? Sem dúvida um golpe. Foi golpe. O que aconteceu em Criciúma com o Décio Góes, com o governo da Frente Popular, foi um golpe. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Claro que ali foi um golpe. Eu acho que a gente, talvez, o nosso erro foi não perceber que tinha um golpe em curso. Eu acho que talvez a gente foi ingênuo um pouco nesta questão, mas que foi um golpe, não tenho dúvida disso. O Décio foi cassado. A questão do Décio Góes, quando foi reeleito e não pôde exercer o seu segundo mandato, no meu ponto de vista, foi um grande absurdo, né? Falar em cassação e golpe, tudo significa a mesma coisa, quer dizer, foi um grande absurdo.
acho que esse governo, né, com um olhar para as pessoas, ele foi compreendido, ele foi reeleito. E acho que hoje nós estamos, inclusive, voltando a precisar desses valores, né? O valor do olhar, do respeito ao ser humano, à vida, à solidariedade, né? São valores sempre atuais, né? Cada vez mais. Décio, qual foi a importância do apoio da tua família na tua atuação como prefeito de Criciúma? A família apoiando, né, na tua atividade política é importante, né? Muito importante, fundamental, né? Porque é uma ausência muito grande que precisa ser compreendido. Em relação à família, claro, todas as dificuldades, porque aí se o político se dedica totalmente à população, totalmente à coletividade e vê que todas as pessoas que estão com ele estão se dedicando igualmente, ele vai acabar se dedicando mais ainda. E aí a família realmente fica prejudicada, não tem como não ficar, né? Mas os nossos filhos e eu, né, minha mãe, minha mãe faz parte da nossa família, né, do nosso núcleo familiar, então nós temos muito orgulho de tudo isso. Marisa, quais foram os desafios vivenciados por ti como esposa e enquanto família durante a gestão do Décio nos 4 anos de governo? Desafios imensos, desafios muito grandes, realmente, porque não é fácil fazer política da maneira correta, não é nada fácil. E não é uma coisa assim de uma das pessoas da família. Quando se faz a política correta, é preciso envolver a família inteira se envolve, né? E especialmente a companheira ou o companheiro, se for o caso. Então, tanto eu achei que eu pudesse, inclusive, continuar fazendo doutorado com tranquilidade durante o governo, mas foi as reuniões, a nossa casa era uma segunda prefeitura, né? Muitas reuniões feitas lá, em todas as decisões do governo eu participei. Então, e quando terminou, que houve aquele processo de cassação da candidatura dele, depois de reeleito, que foi um outro grande desafio, uma marca profunda nas nossas vidas. Não tem como alguém se esquecer do que aconteceu. Dona Emília, satisfação. A Dona Emília, sempre uma companheira de primeira hora, né? Lá se vai um bom tempo, mas a Dona Emília ainda continua jovem, exposta, sempre muito simpática. A Dona Emília fez um trabalho muito importante, com o seu jeito muito dócil, né? Muito positivo, muito companheiro. Então, a Dona Emília, eu gostaria de saber também da sua opinião, uma senhora que conhece muito bem a cidade de Criciúma, a sociedade, as pessoas, os bairros. Qual é a sua opinião sobre o seu trabalho naquele momento lá com Décio Góes? Foi importantíssimo, porque ele dava atenção a todas as pessoas. Não tinha ninguém mais, ninguém menos. Era todo mundo importante para ele. E ele tinha um carinho muito grande, fazia reuniões para resolver os problemas. E ele era muito atuante mesmo. E com muito carinho, com muita atenção para todo mundo. Então, todas as pessoas gostavam dele. Mesmo sendo de outro partido, eles gostavam dele. É assim, ó, eu sou uma pessoa que gosto muito de política. Então, eu lia tudo quanto era jornal para saber as notícias todas.
Quando o Décio se candidatou, eu tinha certeza que ele ia ser maravilhoso, porque ele sempre pensou no outro, não em si mesmo. O Décio é uma pessoa muito querida mesmo, então eu me senti muito feliz de ver um prefeito maravilhoso como o meu genro. Você vê um genro que a sogra gosta porque ele é bom mesmo, né? E ele sempre foi uma pessoa assim que tratou sempre todas as pessoas de maneira delicada, educadas. Décio, como é que tu conseguiu conciliar a tarefa de arquiteto, que é uma espécie de artesão, com a de prefeito da cidade, que é um trabalho extremamente executivo? Eu acho que o fato de ser arquiteto, né, me ajudou e ajudou a prefeitura e a cidade bastante. Primeiro pela série de projetos que a gente deixou, eu tenho grande responsabilidade, né, em estimular a equipe a elaborá-los, né? Eu tinha o cuidado de quase toda sexta-feira de manhã eu ia para a Codepla e dizia para eles que quem estava lá era o arquiteto Décio, não era o prefeito. E a gente trocava ideias e tal nessa meu expediente lá. Né? Então, acho que isso foi interessante, né? Tanto para mim como arquiteto, ganhei experiência de urbanista, que eu gosto muito dessa área e nunca tive oportunidade de exercer, então eu exerci ele indiretamente. Olha, a relação melhor possível. O Décio é uma pessoa correta em todos os sentidos. Todos os sentidos. O Décio ele te deixa a trabalhar. Ele te incentiva a trabalhar e te deixa trabalhar. Eu só trocava ideia com ele do que eu pretendia fazer e ele nunca houve um senão, nunca houve um problema. Né? Então, muito fácil trabalhar com o Décio. Fácil a beça porque tanto é que as coisas funcionaram, né? A figura do Décio foi uma figura que aglutinou. Ele não era, eu acredito que até pessoas que de repente não votaram nele e que de repente eram até oposição, entende? Mas eu nunca ouvi ou senti, ou alguém me falou contra esse projeto. O teu carisma, a tua figura, a tua atividade foram exemplares e merecem o nosso respeito. Eu tenho um carinho muito grande, né, e um agradecimento muito forte para toda a equipe de secretários, de adjuntos, nos demais setores, né, que trabalharam, servidores de modo geral, que trabalharam, que ajudaram a construir o nosso governo. E todos foram extremamente competentes naquilo que fizeram, muito comprometidos demais com a causa pública, tanto que a maioria saíram do nosso governo e galgaram espaços amplos, maiores, né? Tiveram vários sucessos. Então, mostra que eu estou falando a verdade da competência deles. Então, um agradecimento muito especial, sempre, vou ser sempre eternamente agradecido. Eu quero parabenizar o Décio pelo trabalho bonito que ele fez em Criciúma, assim como durante toda a história política
que ele construiu e que nós construímos juntos, porque não tem como não ser uma história nossa. E dizer que gostaria que os políticos todos seguissem essa linha. Considero um exemplo do que é fazer pela coletividade, uma coisa que se aprende desde cedo, né? Tanto ele quanto eu aprendemos desde cedo a enxergar as outras pessoas. Então, tenho um profundo agradecimento, né, pela Marisa e pelo todo o trabalho que ela exerceu, né, que não apareceu em lugar nenhum, mas que ela se dedicou muito e trabalhou muito para o sucesso desse governo. Felicidade, Lupicínio Rodrigues. A felicidade foi-se embora. E a saudade no meu peito ainda mora. É por isso que eu gosto lá de fora. Porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo. Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Eu já posso começar discordando. Felicidade não foi embora, não. Eu quero bis. Tô feliz, eu quero bis. É Décio de novo, ele faz o que diz. Tô feliz, eu quero bis. Décio é 13, ele faz o que diz. Tô feliz, eu quero bis. É Décio de novo, ele faz o que diz. Tô feliz, eu quero bis. Décio é 13, ele faz o que diz. Tô feliz, eu quero bis. É Décio de novo, ele faz o que diz. Delícia.